Ah, lembranças de família. Todo mundo tem alguma, seja boa ou má. E sabe, as línguas são tão vivas que até elas têm famílias. Hoje vamos contar a história da família da língua que eu falo. Contar-vos-ei a história do português. Deveis já ter ouvido que o português veio do latim, e é verdade. Mas de onde veio o latim? Mais ou menos nessa região, há 4.000 anos antes de Cristo, veio a nossa língua mãe, o proto-indo-europeu. É dessa língua que vem o inglês, o português, o polonês, o hindi, o persa, todas essas línguas, e funciona exatamente como na biologia. É um negócio meio cladístico, onde uma língua vai evoluindo e virando outra. Enfim, é por causa desse povo que nós chamamos de indo-europeus. Agora voltando. Então, o proto-indo-europeu começou a se dividir e se separou em vários dialetos, inclusive um falado na Península Itálica, que gerou o proto-itálico, uma língua que gerou depois o osco-úmbrico e o latim faliscano. E esse último gerou o nosso querido latim. O latim foi espalhado pela Europa pelos romanos e chegou até a Península Ibérica, onde eles encontraram povos celtas e um povo muito interessante chamado de lusitanos. Os lusitanos então começaram a usar o latim e conforme o tempo foi passando, o latim se tornou o latim vulgar, que se chama vulgar por motivos de preconceito linguístico que eu vou falar no vídeo mais pra frente. Depois que o Império Romano caiu, vieram muitas tribos bárbaras do norte, inclusive suevos e visigodos, que são germânicos, e começaram a espalhar algumas palavras da língua deles para o latim. Inclusive a palavra ganso, a palavra guerra, elas têm origem germânica. Vieram também a forma de dar sobrenome como filho de. Então, portanto, Fernandes, filho de Fernando, Álvares, filho de Álvaro, Nunes, filho de Nuno, e etc. A partir do ano 711, começou uma invasão árabe da Península Ibérica. E daí vieram muitas palavras árabes, porque o período que eles ficaram na Península Ibérica foi enorme. Eles ficaram até mais ou menos o século XV. E entraram palavras especialmente começadas em al, como algema, almofada, açúcar, mesmo que não comece em al, mas açúcar é uma palavra do árabe também. Chegamos então na Idade Média, período do galego-português, ou português medieval, ou português antigo. A partir do documento do texto de Dom Afonso II. Ele fez um testamento dizendo: "Em nome de Deus, eu, rei Dom Afonso, pela graça de Deus, rei de Portugal." E a partir daí nós consideramos galego-português. Eu vou fazer um vídeo sobre essa língua porque ele é muito interessante, vale muito a pena. A língua tinha um alto prestígio lírico e em prosa temos coisas muito importantes como a demanda do Santo Graal, do rei Arthur. A língua foi mudando e lá pelo século XV nós já consideramos português moderno, com Camões e etc. Com a expansão de Portugal pelo mar, a língua portuguesa se espalhou pelo mundo, daqui do Brasil, passando pela África até Macau, na China. E muitos dialetos distintos existem hoje, como mineiro, lisboeta, etc., cada um com suas particularidades. E hoje temos uma língua com dialetos mutuamente inteligíveis pelo mundo todo. E se você entende o que eu falo, curte esse vídeo, compartilha nas redes sociais, nos siga também nas redes sociais, comenta qualquer dúvida que você tiver e salve!